Muito bom dia para todos vocês, muito bom dia meu amigo, minha amiga. Você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Como sempre eu falo, muito prazer, meu nome é Denilson e o meu muito obrigado a todos vocês e cada um de vocês que assiste nossos vídeos. Bom, hoje nós não vamos continuar o livro de Lúcifer, né? O livro do romancista Diego Marcelo Hipólito. Daqui a pouquinho a gente deve falar alguma coisa sobre o Marcelo Hipólito, né? A gente hoje vai falar de uma coisa muito, muito importante, gente. Nós vamos falar a parábola do fariseu e do publicano, que a Roxa nos deixou, essa pérola aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. A parábola do... aqui tá escrito assim, parábola do perushita e publicano. Perushita quer dizer fariseu, tá, pessoal? Fariseu e publicano. O fariseu, gente, quando diz aqui na Bíblia, fariseu é o religioso. Fariseu, hoje, traduzindo para fariseu, são aquelas pessoas que pensam que estão enganando ao Criador. Elas pensam que elas enganam a Yahushua. Fariseu é aquela pessoa que lê a Escritura, ele sabe que a Escritura existe, mas ele diz que ele prefere viver, fechar os olhos e não entender que o que realmente Yahushua quer é a mudança, é a transformação da pessoa, do eu. Você pode ter o que você tiver. Você pode estar, inclusive, as pessoas ficam pensando que isso é só com as pessoas religiosas. Não, gente. Com todos nós. Quem acredita em Yahushua ou não. Essa passagem, ela fala muito forte dentro da gente. Para a gente aprender. Isso é pra gente, Yahushua nos ensina todo dia. Eu estava em mente em falar com todos vocês, né, e eu sempre falo isso, que o Yahushua, ele veio para a casa perdida de Israel. Ele veio para Israel e veio para a casa perdida de Israel. E aí eu sempre explico para os senhores, inclusive tem uma irmãzinha no nosso grupo, né, lá no grupo DRM, que ela faz um estudo sobre o povo preto, né, sobre o povo descendente de semitas, os semitas pretos, tá, pessoal? Tem semita branco também. Os semitas pretos, que vem da linhagem de Abraão. É Abraham, mas a gente... e Abraham, mas a gente fala Abraão porque nós fomos catequizados assim, né, na nossa língua. Vocês sabem que Abraão, ele gerou Isaac, e Isaac gerou a Jacó. Jacó, por sua vez, teve os 12 filhos, Rubem sendo o mais velho. Né? E aí a gente tem a tribo de José, enfim, nós temos as 12 tribos. A gente já sabe, através de vídeos passados, que vocês podem ver na nossa playlist, sobre eu falei sobre cada uma dos 12 filhos de Jacó e o legado deles. Eu já falei e nós temos uma playlist aí que você pode acompanhar, pode fuçar aí, porque ao longo desses 1 ano e meio de canal, nós evoluímos bastante, né? Nós crescemos bastante. E tem muitas histórias. Se você for na nossa playlist, você vai ver, pode procurar sobre um tudo que nós temos, porque quase todos os dias, só ficamos uma semana aí nesses 1 ano e meio, que foi agora quando eu viajei para São Paulo, que eu não falei, né, que eu não postei vídeo, mas antes disso aí nós tínhamos postado muitos vídeos, nós temos bastante vídeos aí no YouTube. Então, esses 12 filhos cresceram e se tornaram 12 grandes nações que juntas desceram para o Egito. Aí vocês sabem da história toda. Aí José, né? Porque José teve um sonho e os 12 irmãos teve que descer, né? E os irmãos foram
foram abençoados lá no Egito, mas lá no Egito não foi os 400 anos de escravidão, que está descrito no livro de Deuteronômio 28. Não foi. Houve verdadeiros 400 anos de escravidão. Se você é evangélico, você é católico, os verdadeiros 400 anos de escravidão foi aqui na América. Em toda a América, também no mundo, mas parte na América, quando foram trazidos para cá os pretos, né, que estavam na África. Só que na história da África, gente, o que aconteceu? A história daqui foi contada, correto? E tinham os indígenas aqui e os pretos, que chegaram de navios negreiros. Duas coisas foram ocultadas para as pessoas, para todo mundo. Eu vou contar duas histórias, vou contar essa história também da Bíblia para você. Duas coisas foram ocultadas para todo brasileiro e para todo norte-americano e sul-americano. Duas coisas foram ocultadas. Duas importantes coisas foram ocultadas. A primeira foi sobre a Pangeia. A Pangeia foi a separação do continente africano do continente americano. Então, tudo aqui era África. Sempre foi África, que é a Pangeia. Bom, esse é um ponto. E o segundo ponto, que é ocultado, é que lá na África, a história da África a gente não conhece. Não conhecia. Agora nós estamos conhecendo a história. A gente só sabia que os africanos eram descendentes de Cã e de Canaã. E que havia uma maldição sobre eles por causa do Cã ver o pai nu, né? Então assim, Canaã, ele foi amaldiçoado, não foi por causa desse problema do pai, é mais um detalhezinho. O Canaã foi amaldiçoado, gente, porque ele começou a fazer as práticas dos rituais que o Caim fazia antes do dilúvio. Aquele povo todo descendente do Caim, que adorava Lúcifer, que cantava músicas, rituais, o Canaã voltou a fazer essas práticas. Recebeu essa maldição por causa da prática. Pode ver que a África hoje ela pode ter os Ugbis, né? E a terra é amaldiçoada. Não é falando mal dos africanos, por favor. É que a terra ela é colonizada pelos Askenazes. A terra da África ela é colonizada pelos Askenazes. Ficaram duas grandes nações dentro da África: Alargue Jafé, a sua tenda, e Canaã, e Sem seja escravo. Então os semitas, descendentes de Abraão, e os descendentes de Cã se uniram. Só o que aconteceu? Para a maldição acontecer, o que aconteceu? Os canitas também participaram da escravidão dos semitas, dos descendentes de Sem. Ou seja, a rainha Ranabralona, que vocês conhecem aí, já ouviu, teve a rainha 1, a rainha 2 e a rainha 3. Era uma rainha dos hebreus, né? Do povo hebreu. Então esse povo hebreu, parte desse povo hebreu que foi escravizado, né? Escravizado pelos canitas, foram vendidos. Veja bem, foram só duas tribos que foram escravizadas pelos canitas, tá, pessoal? Eles eram semitas, descendentes de Sem, mas só duas tribos e algumas frações duas tribos e meia. A primeira tribo era de Judá, ou Arrudá, a outra tribo de Benjamim e a outra tribo dos levitas. As outras 10 tribos já estavam sendo escravizadas do lado de cá. Já tinham sido escravizadas aqui na América. Quando esses negros ou pretos vieram de escravo da África, que os africanos contribuíram também com a prisão dos Yahudins e dos benjamitas, eles também vieram e aí nessa parte também a África também entrou no bolo
E aí alguns askenazes trouxeram também alguns africanos para confundir a mente das pessoas e virem para cá e serem jogados ali no Cais do Vaz Longo, né? Ali na Praça 15, parte deles entrando aqui no Brasil como pretos oriundos da África. E aí essa grande confusão que a gente não consegue destrinchar isso aí, né? E não entender que parte das tribos de Arrudá e de Benjamim vieram, uma grande parte vieram como escravo para cá, e os indígenas que estavam aqui, que passaram lá por cima antes da Pangeia, que também eram hebreus, que eram as 12 tribos, esses irmãos se encontraram aqui na América, todos eles. E todos eles acabou aí a escravidão, no nosso entender, quando a princesa Isabel, ela declarou lá, fez uma carta lá, dando alforria ou carta de libertação para todos os pretos residentes aqui no Brasil. Essa história todo mundo já conhece, mas não conhece esses bastidores da história. Então quem veio para cá foi a tribo de Arrudá e a tribo de Benjamim. E aí, o Yahushua, quando ele esteve aqui, né, que a gente confunde, né, quando a Igreja Católica Romana, que era Roma que estava dominando sobre aqueles países, sobre todo o mundo, principalmente sobre a África, Roma mandou em tudo. Ela trouxe para cá a inteligência dela, a inteligência estratégica dela, do governo dela, através da Igreja Romana, dos padres, os padres jesuítas, que prenderam pessoas, e eles diziam que catequizavam os índios aqui, né? Na verdade, eles estavam tentando fazer a população esquecer de quem era realmente esse povo que estava aqui. E assim eles conseguiram, fizeram em 1500 anos aí, quase 1600 anos, nós fomos enganados pela religião, né? Que religião é política, para que nós esquecêssemos os nossos antepassados. E o que eles estão fazendo daqui para frente agora? De hoje, 2022 para frente. Agora eles querem fazer o que eles fizeram com os nossos pais lá no passado, eles querem fazer com os nossos filhos, ou seja, estão criando uma realidade virtual, onde a partir desse ano, 2022, todos serão obrigados, o processo já começou, a entrar para o mundo virtual. E no mundo virtual, no mundo virtual, você pode deletar a memória passada das pessoas. E é isso que eles estão fazendo para que apague o vestígio completo do nome de Yahushua, que todo o povo hebreu e os seus descendentes, porque assim está escrito na Bíblia, na Escritura Sagrada, assim está escrito aqui na Escritura Sagrada, nós teríamos que saber quem é o nosso Salvador. Uma vez que as pessoas acreditam em Jesus, e é quase impossível você entender isso. Tem gente que não aceita, não, eu não aceito que o nome sagrado de Jesus seja mexido. E foi feito um trabalho dessa natureza. As pessoas, elas não olham para a história. O grande X é você olhar para a história. Quando você olha para a história, você vai começar a entender por que existem as igrejas evangélicas, por que existe a igreja católica, por que existe a religião no mundo. E o povo que eles chamam de gado, você, meu amigo, que chama de gado, a elite, né? Os askenazes, eles te enganam com entretenimento. Eles compram as pessoas com entretenimento, através de futebol, através de televisão, através de programas de brincadeira onde você ganha dinheiro, né? Joguinho na internet, não é? Ou então aquele joguinho de matar, né? De tiro e tal. Eu vou mostrar um filme para vocês que eu vi ontem, O Dia da Sua Morte. Vocês podem procurar e ver aí. Vocês vão entender o que eu estou falando. O nome do filme é O Dia da Sua Morte. Eles têm um aplicativo agora
com os algoritmos da inteligência artificial, e eles fazem a conta do dia da morte da pessoa. Isso é para o futuro, hein? Isso é para gente, para agora, 2022. Aguarde, é a tal da metaverso. Já está aí, hein? Posso ler agora? E disse também essa parábola: uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim consigo mesmo. Ele orava consigo mesmo, tá? O fariseu. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo dessa maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais filhos dos homens, roubadores, injusto e adúltero, e nem ainda como este publicano que está aqui, ó, ali aquele publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano, estando em pé, de longe, e nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tenha misericórdia de mim, que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque a quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Olha, gente, isso é geral, tá? Existiam 2 religiosos. Um fariseu, que era o religioso mor, e o outro publicano, que era um camarada cobrador de impostos, né? Essa passagem ela também tem uma dualidade para quem vai explicar ela. Porque existem pessoas que estão com o Yahushua aqui, eles têm a capacidade de modificar uma informação, dar uma duplicidade numa informação. Ele pega a tua informação e ele muda a sua informação. É a arte da persuasão. É onde a pessoa modifica naquilo que ela quer falar, quando ela quer comandar um povo e enganar umas pessoas. Isso se chama engano, porque a pessoa pega uma passagem e transforma essa passagem, por exemplo, como vocês evangélicos falam: quem humilhar será exaltado, quem se humilhar será exaltado. Aqueles que são humilhados, aqueles que são humilhados serão exaltados. Não é assim que você fala: aqueles que são humilhados serão exaltados. Não é assim que nós falávamos? Eu também falava isso, como pastor. Mas não é aqueles, é a quem a si mesmo, a si se humilhar, será exaltado. Você veja a diferença na oração. Um falou que era dizimista, falou que jejuava, falou que era justo e perfeito. O outro não. O outro falou: misericórdia. Não teve nem como levantar os olhos. Misericórdia, Pai. Eu não sou digno de falar nada de Ti. Tem muita gente aí, arrogante, prepotente. Isso em tudo. Meio evangélico, meio político, meio religioso, meio acadêmico. O meio acadêmico, então... No meio acadêmico, então, quando a pessoa ela tem um nível superior, quando ela... são muitas pessoas, hein? Quando elas têm uma condição, né? Elas fazem questão de mostrar o diploma dela na parede. Você sabia que existe uma técnica, eles estudaram isso, de mostrar e dizer assim: eu sou doutorado, eu sou PhD em física, eu controlo tudo. Coitado dessa pessoa. A Escritura diz: quem a si mesmo se humilhar. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas é de coração, tá, pessoal? Porque ele visita o teu coração. Porque você pode falar de fora, mas ser uma pessoa prepotente e arrogante. Ser uma pessoa que realmente você não se humilha. Isso aí não está só restrito a pregar ou coisa parecida, não. Gente, isso está quando vocês cometem um erro na sua casa, na sua vida. Quando vocês cometeram alguma injustiça com qualquer outra pessoa. Você tem que se humilhar. Tem que pedir desculpas. Tem que rever. Tem que rever aquilo que você fez, porque se você não fizer isso, não adianta nada você falar do amor de Yahushua. Não adianta nada você descobrir tudo de Yahushua. Não adianta nada você querer converter as pessoas. Gente, não adianta.
Porque Yahushua visita dentro de você. Yahushua, ele veio para modificar o que a sociedade e a humanidade prega. Tem pessoas que dizem, eu sou de Yahushua, mas eu tenho que mostrar, porque o povo de Yahushua não é um povo pobretão, não é um povo gado, humildezão. Pois é. Pois é. Yahushua, gente, presta atenção. Poxa, vocês são inteligentes. Até essa maneira de eu falar de vocês são inteligentes é uma maneira arrogante de falar. Mas vocês têm capacidade de raciocínio, tem isso aqui na cabeça. Pensem, por favor. Não deixe as pessoas venderem para você uma arrogância, uma prepotência, que não existe isso, pessoal. Essa função de você querer dizer que você é um fariseu. Essa história do fariseu, se você parar agora para analisar, você vai ver a sua vida, vai passar a sua vida. Em algum momento, nós fomos fariseus. Em algum momento, nós fomos fariseus e também publicanos. Porque nós temos que, segundo a Escritura, você diante tem que se humilhar. Você tem que, porque os que se humilham, não é em todo momento se humilhar, mas em alguns momentos você tem que se humilhar, porque os que se humilham serão exaltados. Quando você estiver diante de um problema, no qual eu estou passando agora, uma dificuldade, aonde pessoas te atacam, né? Mas você não tem que ficar, gente, vindo para a internet, eu estou sendo coitado, tem gente me perseguindo, como se a obra de Yahushua fosse dele, dessa pessoa, chorando, pessoal, estão me perseguindo, estão falando mal de mim. Estão falando mal de você? Falaram mal de Yahushua e dos profetas, não vão falar mal da gente? Então, povo, pare, por favor, pare e pense. A quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Os que se exaltam, os que dizem que não, eu posso, eu aconteço, o seu galardão já está preparado. Agora você que fala sempre assim, poxa, meu pai, sabe, eu não sei falar direito ainda o teu nome, Yahushua. Eu quero aprender sobre Yahushua. Eu quero que o Senhor me ensine o caminho da verdade. Olha a diferença de oração, hein? Você que consigo fica falando, porque o fariseu falava dentro do coração dele e expressava isso. Mas você não. Você que está aí me vendo, você que está me assistindo, você deve falar no seu coração e desconsiderar tudo que você aprendeu sobre o nome verdadeiro de Yahushua e de Jesus, e entender que, de uma vez por todas, que o teu eu, teu ego, ele tem que ser quebrado, ele tem que estar lá embaixo. Nós não somos nada, nós somos servos, e é isso que Yahushua ensinou, a ser menos, a depositar nele toda a nossa confiança, a deixar que ele faça essa obra, porque essa obra, ela tem dono, isso aqui tem dono, e ele está olhando para você e o nome dele está aqui. Eu não venho aqui falar do Denilson, eu venho aqui falar de Yahushua e de Yahoo, e venho aqui tentar enviar uma mensagem para aquelas pessoas que estão dentro do meio evangélico, que não são todas que vão me ouvir, dentro do meio católico, que são todas que não vão me ouvir, que o Pai está formando uma nação, um povo, porque essa terra, ela vai pegar fogo, gente. O Hassatan, o Lúcifer, ele virá reinar na terra e vai acabar com tudo que faz você ligar ao Criador, ele vai tentar exterminar. E por último, até a marca, que é um chip, que vai controlar os seus pensamentos, ele vai tentar colocar, para que você não se ligue a Yahushua, porque Yahushua fala no seu interior, que vocês possam ser abençoados nesse dia de domingo, para essa humanidade, né? Esse dia foi transformado, e que você possa ter um dia excelente, que você entenda aquela palavra que eu falei para vocês, tá bom? Um ótimo dia, fique na paz de Yahushua, tá, pessoal? Tchau!